cumprimentar a mãezinha do Valteno, que está fazendo 80 anos de idade, está lá na chácara, no Goiás, querido, estado maravilhoso. E a gente não podia deixar de reunir o Valteno com a dona Lalita, porque a dona Lalita deve estar com o coração apertadinho, né? Porque o Valteno é uma pessoa muito sentimental e o fruto não cai longe da árvore. E para a mãe ficar longe do filho num dia como esse, ô Valteno, algum dia você deixou de ir no aniversário da sua mãe assim? Quanto tempo faz que você, nos aniversários dela, você está sempre presente ou perto do aniversário? Tem dia que não dá, porque cai no meio de semana, está fazendo reportagem, mas sempre passa os aniversários juntos. Há quanto tempo você não comemora essa data de aniversário? E hoje uma data icônica da dona Lalita, chegando a 80 anos de idade, nem parece que é uma menininha. Pois não, Valteno? Olha, foi muito pouco aniversário que eu não passei com minha mãe. Eu não sei quando eu estava em missão trabalhando, quando eu estava morando no exterior, mas a gente sempre passa o aniversário com a nossa mãe. Eu, meus irmãos estão lá hoje. Eu, infelizmente, não posso estar pelas razões que você já explicou. Tentaremos estar mais adiante. Mas eu estou muito feliz que ela está bem, ela está ao lado aí do neto, do bisneto dela. Tá linda aí. Eu queria desejar, mamãe, para você feliz 80 anos, com muita saúde, que você possa se vacinar o quanto antes, que essa vacina possa chegar rapidamente até você, para a gente fazer aquela festa que a gente programou. É o encontro do Valteno com a mamãe dele que faz 80 anos, que alguém vai escrever aqui daqui a pouquinho. Dona Lalita, é duro ficar longe de filho, de neto principalmente, mas filho que nem o Valteno, que é bom demais. É duro, goiano gosta de fazer festa, gosta de fazer aqueles pratos maravilhosos. Eu vi hoje o café da manhã que ela montou. Mas é duro, né, dona Lalita, ficar longe do Valteno. A senhora está me ouvindo bem, dona Lalita? Dá um beijão no filho da senhora que está lá em Brasília. Um beijão para você, meu filho, e desejo que você fique bom logo. E eu sei que você vai ficar, porque você é forte, e tem uma mãe aqui que é forte também, e que está tendo muitas pressas para você ficar bom. E a gente vai fazer outras comemorações. Não vai faltar oportunidade para a gente ficar junto e comemorar de novo, fazer aquela festa. Como é que é a preocupação de ver o filho doente longe de casa, dona Lalita, e não poder chegar perto do filho? É muito triste, sabe, Datena? Mas eu confio em Deus, que sempre a gente tem notícia dele, a gente vê ele, sabe, assim, no telefone, comunica com a gente todos os dias, né? A gente fica apreensiva, mas com muita confiança que ele vai ficar bom. Vai ficar bom? Ele já está bom. Ele não está sentindo sintoma quase que nenhum. Olha, ele abriu um sorriso no rosto. Mas eu queria que o Valteno, que fez uma declaração de amor, falando da senhora para mim, fizesse essa declaração de amor em público para a senhora. É isso que eu queria, que o seu filho é um filho muito querido. Ele não é só um dos melhores repórteres da Band, mas é um dos maiores corações que nós temos aqui na Band, e ele é adorado. E eu queria que o Valteno falasse para a senhora, já que o vírus não permitiu que ele estivesse perto e desse um abraço e um beijo gostoso, eu queria que ele falasse o que é que ele pensa da senhora e quem é a senhora para ele. Eu queria que ele usasse toda a capacidade que ele tem de fazer um texto poético e fizesse em nome de todos os filhos que não podem abraçar suas mães, de todos os filhos que não podem abraçar os seus pais, de todas as pessoas que não podem abraçar os seus netos. Eu queria que o Valteno representasse esses filhos e dissesse a importância da senhora, do seu marido, da família na vida dele. Valteno, por favor. Por gentileza, Valteno, fique à vontade. Eu queria primeiro dizer que você é a mãe professora, a professora primária que nasceu na fazenda, como eu, que constitui uma família, que está casada há 57 anos com meu pai, que tem 3 irmãos, o Nivaldo. Eu tenho 3 irmãos, o Nivaldo, Giovanni e Fábio. Tenho 3 sobrinhos, Josefina, Tiago e também o Lorenzo. Nossa família é uma família muito pequena, mas é uma família muito amorosa
Eu queria aproveitar esse momento e dizer que eu te amo muito e agradecer imensamente os seus conhecimentos, as suas preces, a sua oração, a sua capacidade de fazer a melhor comida do mundo, que eu estou morrendo de saudade de estar aí. Eu sei que hoje teve um almoço delicioso. Dizer que eu te desejo, acima de tudo, minha mãe, saúde, paz, que você viva muitos anos e que a gente possa celebrar abraçando as pessoas, que isso possa passar o quanto antes, para a gente poder estar junto, comemorando outras festas de aniversário. Vai vir meu pai aí também, o ano que vem, que vai fazer 80 anos. Dizer que eu te amo muito, estou com muita saudade. Eu queria muito estar aí hoje, você sabe. Mas eu estou feliz que eu estou me recuperando, estou feliz que você está bem com minha madrinha Elvira, meus primos que estão aí, Padre Mateus. Obrigado por você existir, que você consiga existir muitos anos e fazer a gente muito feliz, mamãe. Você é uma professora, é o nosso esteio da família, a pessoa que a gente admira não só para mim, mas você sabe o tanto que você é herdeira da tradição da nossa família em tudo. Muito obrigado por você existir. Eu estou feliz de estar hoje, já me sinto bem melhor com você fazendo 80 anos. Parabéns. Obrigada, meu filho. Obrigada. Eu te amo muito. Quero te dizer que eu só tenho que agradecer a Deus, muita gratidão a Deus por ter um filho como você. Você é o que eu queria ser, que não pude ser. Eu gostaria que eu fosse famosa, mas você foi famosa no meu lugar. Eu quero te agradecer muito e pedir a Deus que te recupere rapidamente. Você já está recuperado. E Deus vai te conceder saúde, muita saúde. Logo em breve você estará conosco. Não fique triste não, viu? Porque logo em breve você estará aqui conosco para nós comemorarmos juntos, fazer uma festona, fazer aquele forró que você disse que nós vamos fazer. Pode ter certeza. Se chorar, vai chorar de alegria, hein? Não vem chorar de tristeza aqui, não, porque se chorar, vai chorar de alegria. Eu não sou um bom psicólogo, que eu já dei uns carreirão no Valteno. Por causa de chorar, já dei uns carreirão nele, eu não seria o melhor psicólogo. Agora, mãe, dá para mostrar a mesa que tem aí? Quem é que está gravando? Eu não sei quem é que está gravando. Vamos mostrar a mesa. Goiano gosta de festa, velho. E tem cada comida. Eu pedi um... Vamos ver a comida. Ei, Valteno. Olha o que você está perdendo. Diz para mim o que tem aí. Um feijãozinho, piqui, que não posso pagar a minha... Gueroba. Gueroba é maravilhoso, com arroz. E angu de milho verde da Atena. Nangu de milho verde. Quiabo. Com o Valteno para poder eu fazer uma mesa dessa para você, tá bom? Eu não sei se o Valteno está mais com saudade da senhora ou se está mais com saudade da comida. Eu quero ver a comida de novo. Deixa eu ver, Rose, mostra que eu sou aguado com a comida goiana. Estou dizendo, minha família é quase toda de lá. Esse aí é o franguinho? Olha aqui, é o franguinho? É o frango esse aí? Esse aqui é um frango, ó. Frango caipira. Meu Deus. Ó, o molho. E dá água na boca, hein? Olha que coisa. O arrozinho, o feijão, né? Gueroba é um negócio amargo, feijão. Que fica bom com arroz. Piqui, então, é fantástico. Giló. Nossa, giló e o quiabo. E ei, dona Alita, parabéns, felicidades. Daqui a pouco o Valteno, que deu positivo hoje de novo, vai dar negativo e já vai pegar esse rango aí, que ele deve estar morrendo de saudade, não só da senhora, do maridão, do irmão, da família, mas está morrendo da saudade, desse carinho que o povo goiano tem um pelo outro. Eu conheço bem Goiás, o povo brasileiro é o povo mais solidário do mundo. Eu sou aguado com Goiás, mas sou aguado com o nordestino, sou aguado com o Brasil. Eu sou brasilianista até o fim. Eu adoro, com perdão de todos os povos do mundo, não tem ninguém igual ao brasileiro. Dona Alita, já o Valteno vai ser liberado dessa Covid e vai aí dar um abração grande da senhora na chácara, comer manga debaixo do pé de manga aí na chácara. Fala que eu discuto, ô Valteno. Eu queria ver meu pai aí perto dela aí. Meu pai Raimundo tá aí do lado, eu acho. Vem cá, Raimundo. Meu irmão, se puder.
Cadê papai? Tá aí? É claro que tá, o Valteno. Aqui é homenagem, é geral. Ah lá o Raimundo. Ô, Raimundo! Ó o filhão aqui, Raimundo. Não preocupa não com o filho, que o filho já tá bom, viu? Vendo vocês agora, ele tá melhor ainda. Ele sempre foi chorão assim ou não? É, não, já tá bom. Tá melhor do que nós. Ele tá melhor do que nós. Ô, Lalita, ele sempre foi chorão desse jeito, ô, Lalita? O Valteno sempre foi chorão. Oi? O Valteno sempre foi chorão assim ou não, Lalita? Pô, ele é o motivo, sabe? É demais. É o motivo. Também é porque faz dias que a gente não se vê Claro. e ele tá com esse problema e fica meio deprimido, né? Olha, mas isso já passou, eu já estou percebendo, ele já está vendo a luz no fim do túnel, já já o Valteno está aí com vocês. Obrigado, viu, Lalita? Obrigado, Raimundo, obrigado vocês, obrigado, meu amigo Valteno, por esse momento muito legal, que mesmo com o Covid nos separando, fica mais gostoso o abraço que a gente vai ter com a vacina, que se Deus quiser vai dar certo. Hoje tem boas notícias aí, eu pedi para separar o Dimas Covas falando sobre a vacina aqui, o Barão vai entrar com notícias boas sobre a vacina lá nos Estados Unidos, o Felipe Killing vai entrar lá de Londres, mas o que eu mais gostei mesmo foi falar com o povo do Goiás e com o Valteno aqui. Beijo grande em todos vocês, parabéns, Lalita, 80 anos, você parece uma menina e o Raimundo também parece que é um menino. É por isso que o Valteno vai longe, por isso que o Valteno vai longe. Parabéns, felicidades e muitos anos de vida para todos vocês. Tchau! Guarda uma gueroba dessa para mim misturar no arroz ou manda um vidrinho para mim de gueroba para eu misturar no arroz aqui. Não esquece, hein? Eu quero um vidrinho de gueroba para misturar no arroz. Quem gosta muito disso é o Joel também. Tchau, beijo grande para vocês. Tchau.